Oi! Sejam bem-vindos ao meu canal, espero que se encontrem bem. Como vocês viram no título, saí do TikTok e superei meu ex. Gente, isso é uma coisa que me tocou no fundo do meu coração, vou contar como eu tive essa ideia. Eu estava no ônibus voltando pra casa e eu falei, depois que eu saí do TikTok, eu superei meu ex. Foi literalmente isso. E aí eu anotei no meu WhatsApp, ideia de vídeo, saí do TikTok, superei meu ex. Mas enfim, gente, quero falar sobre isso um pouquinho. Eu acho que a maioria de nós mulheres já teve aquela relação que a gente acha que é kármica, que a gente morre de amores e não sei o que. E raramente é uma relação kármica, né? Às vezes é a gente que prolonga o sofrimento. E eu acho que foi muito isso que aconteceu, sabe? Eu tava numa relação há 2 anos entre idas e vindas, e na minha cabeça era uma relação kármica, né? Eu tinha que aprender alguma coisa. Tudo nessa vida a gente aprende, mas tudo que passa na nossa vida a gente passa pra gente aprender alguma coisa, mas tem hora que também a gente prolonga o sofrimento, entendeu? Tipo, a gente continuar ali sabendo que é isso, não vai passar disso, sabe? É igual aqueles circos que vai na nossa cidade. Todos são iguais. E você vai em todos. Nada muda. Entendeu? Nada vai mudar. Sempre vai ser a mesma coisa. Enfim, o TikTok, ele é uma plataforma, uma rede social que eu acho a mais pesada de todas. Talvez. Porque a manipulação de lá é tão grande que quando você toma consciência, você começa a sentir tipo, repulsa, sabe? Falar, nossa, por que eu tô me deixando ser manipulada por isso? E algum dia eu fui manipulada por isso, sabe? E eu comecei a perceber isso depois que eu voltei pro TikTok, depois de ficar um mês sem. E, gente, um mês parece pouca coisa, mas em um mês acontece muita coisa, tá? A gente tem uma ideia muito distorcida do tempo, né? A gente acha que um mês é muito pouco, mas na verdade, gente, um mês é muita coisa. Porque pra uma pessoa que é acostumada, você tirar tudo de uma vez, um mês sem é muita coisa. Eu tô sem Instagram já fazem 3 ou 4 meses, por aí, 4 meses. E não tenho nenhuma vontade de voltar. Recentemente eu desativei o meu TikTok também, mas eu tô com o sol da minha empresa e aí eu fico vendo alguns videozinhos lá de ideia, essas coisas, mas não passo tanto tempo igual antes. Porque, gente, as pessoas do TikTok, elas... É uma coisa, né? O TikTok, ele é totalmente... Parece que as redes sociais, né? Ouvem tudo que você fala. Tudo. Então, automaticamente, você começa a falar de uma coisa, começa a aparecer mais coisas sobre o assunto que você está falando. Por exemplo, ex, né? Ai, ex. Começa a aparecer vídeo de ex. Você curte um, aí passa 2 vídeos, curte outro. E aí começa. É só vocês perceberem. E aí é sempre vídeos prolongando o seu sofrimento, sabe? Raramente são vídeos de pessoas falando ai, supera seu ex, não sei o que, não sei o que lá. E, pra falar bem a verdade, eu acho que quem tá no TikTok e tá tão inserido na Matrix, se ver um vídeo desse não vai fazer diferença nenhuma, na minha concepção, porque quando eu via vídeos assim, eu entendia e falava, nossa, é verdade. Mas passava uma semana, eu tava lá me humilhando, mandando mensagem de novo, entendeu? Então, né, não adiantava nada. Depois que eu saí do TikTok, que aconteceu tudo, eu acho que no outro vídeo eu falei sobre a catarse, né? Que é quando acontece várias coisas ruins pra vir uma coisa boa, que foi o que aconteceu comigo. Uma delas foi terminar esse relacionamento de 2 anos, de idas e vindas, né? E desde então
eu nunca mais fui atrás, ele também não veio atrás de mim, então eu acho que foi uma coisa boa tanto pros dois lados, sabe? E, enfim, eu já tinha terminado algumas vezes antes e eu sempre voltava, ou a gente se encontrava em algum lugar e aí acaba se falando e aí, né, acaba voltando. E essa foi a primeira vez em 2 anos que aconteceu tudo isso. Eu saí do TikTok e terminei com ele e, consequentemente, eu entendi a diferença, porque é muito gritante, gente. A diferença é gritante, porque é um sentimento totalmente diferente, porque eu não estou prolongando meu sofrimento, entendeu? Eu sofri no dia, passou e eu não sofri mais, entendeu? Eu acho que às vezes é que eu não tenho me relacionado com ninguém mais, então às vezes bate aquela. Eu quero fazer um vídeo sobre o celibato também, mas enfim, só dando uma, né? Quando bate aquela solidão, aquela, tipo, aquela vontade de estar com alguém, de dormir com alguém, eu acho que é mais por estar sozinha do que por ser com aquela pessoa, sabe? E aí que entra o poder da nossa mente, né? Porque a nossa mente, ela tem o poder de manipular tudo que a gente pensa e fazer a gente sofrer muito mais. Então, quando esse tipo de pensamento vem, a gente tem que parar. A gente não pode alimentar. Porque quanto mais a gente alimenta, uma coisa vai puxando a outra. Aí a gente entra no TikTok de novo, porque a gente vai ficando triste. E a gente precisa de dopamina. O TikTok ele libera dopamina. Então a gente vai ver uma musiquinha triste que fala de ex, aí vê um videozinho e vai virando aquela bola de neve. Aí você vai ficando mais triste, acho que a sua única opção a não ser superar é voltar. E você volta e o ciclo se repete tudo de novo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, que eu percebi em um estralo, assim, que eu tinha superado meu ex porque eu tinha saído do TikTok. Mas também é um conjunto de coisas, né? As músicas, elas emanam muita frequência, né? Música é frequência. Então, se você acaba escutando muita música de sofrência, de tristeza, você acaba pensando na sua vida e nos seus problemas. Então, consequentemente, você vai ficando mais triste e às vezes nem é por conta de TikTok, de Instagram, rede social. Às vezes é você mesmo que tá alimentando essa essa dependência, né? Porque vira uma dependência. E às vezes a gente se acostuma com uma coisa ruim e acha que não existe outra coisa. Mas sempre vai existir uma coisa boa pra gente, né? Porque se a gente não se sente em paz no lugar onde a gente tá, é porque não é pra gente estar ali. E eu tenho convicção do que eu tô falando, porque me cortaram, mas deu um bug aqui. Mas eu tenho convicção do que eu tô falando, porque eu já saí de muitas situações em que eu percebi depois que aquilo que eu tava vivendo, eu não estava em paz, sabe? E hoje eu me sinto em paz 100% do tempo. Há 4 meses atrás, 5, eu vivia minha rotina todos os meus dias, todo o tempo, eu não estava em paz. E às vezes você se acostuma tanto em estar nessa bola de neve, nessa confusão da sua mente, que você não sabe o outro lado, sabe? O lado da paz. Então, por isso que é muito bom você entender o que você tá pensando e se perguntar por que você tá pensando isso, sabe? E falar, nossa, mas eu tô alimentando isso, será que vale tanto a pena assim? E eu acho que é mais isso, sabe? Você questionar os seus próprios pensamentos e entender
o que você quer pra sua vida, o que você é. O que você é. E às vezes o que você é não é o que você quer ser. Então, a sua identidade tem que estar compatível com o que você quer ser, né? Então, não adianta você querer mudar a sua vida, sendo que a sua rotina de hoje é igual a de ontem, é igual de antes de ontem, igual do ano passado, igual do mês passado. Não vai mudar, porque tá tudo igual, entendeu? E o universo, Deus, o todo, ele quer sua mudança, entendeu? E eu acho que tudo começa dentro da gente, principalmente nos nossos pensamentos. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque foi uma coisa que realmente mudou minha vida de um dia pro outro, depois que eu entendi. Foi assim, muito rápido, sabe? E eu acho que é isso que eu tenho pra falar hoje. Eu quero falar um pouco também sobre a matriz do destino, que eu falei que eu vou deixar na descrição, né? Não tô patrocinando nada, até porque, né, não tem nem seguidor pra isso, né, meus amores? Mas eu quero ajudar as outras pessoas, porque eu já tenho um pouco de conhecimento sobre o tarô, eu tiro tarô e baralho cigano, e eu meio que dei uma estudada na minha e das pessoas ao meu redor, assim, pra eu entender mais ou menos como que é, e, tipo, tem batido muito as poucas informações que eu consegui, mas tem muita coisa, é muitas áreas da sua vida que tem na matriz, e são todas as áreas, na verdade, né? Karma, relação paternal-maternal, área do dinheiro, do amor, essência, personalidade, muitas coisas. E eu vou pedir pra uma pessoa, né? Pedir não, né? Eu vou pagar uma pessoa pra ela ler a minha matriz inteira. E aí, quando eu tiver elas em mão, eu vou dar uma estudada e eu quero vir falar pra vocês, porque foi uma coisa que também me abriu os olhos, porque é realmente uma ferramenta que pode te ajudar a chegar onde você tem que chegar. E se o destino quer que você esteja em um lugar, ele vai te fazer bem-sucedida e próspera e abundante no lugar onde você foi feito para estar, entendeu? Então, o sucesso, acredito eu, né, que o sucesso é garantido. Se você vai estar onde o universo quer que você esteja, com seu caminho inteiro alinhado. E eu acho que é isso. Acho que eu já falei muito. Hoje eu vou dar uma editada nesse vídeo, porque teve uns cortes. Mas eu falo muito. Eu gosto de falar muito. E espero que vocês estejam gostando do meu segundo vídeo no canal. E quero trazer mais coisas também, porque eu gosto muito de conversar. E se você tá vendo esse vídeo, gostou, quiser comentar, curtir. E é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima.